Você sabe quem foi Virgulino Ferreira da Silva? Deixa eu refrescar a sua memória. Esse homem foi um cangaceiro brasileiro que atuou em quase todo o Nordeste, ficando conhecido por ser o mais bem-sucedido líder cangaceiro da história. Talvez você o conheça melhor por Lampião, o rei do cangaço. Ele já foi acusado de atacar fazendas em 7 estados, roubar gado, realizar sequestros, assassinatos, torturas, estupros e mutilações. Não era essa a imagem que você tinha dele, eu imagino. Mas Lampião também é bastante relatado na história como um Robin Hood brasileiro, que tinha esse comportamento, até então condenável por muitos, por roubar de políticos e coronéis ricos para dar aos pobres miseráveis que não tinham o que comer ou como sustentar as suas famílias. Hoje, você irá conhecer mais profundamente a história desse homem, um justiceiro do sertão brasileiro ou um bandido sanguinário. Quem foi Lampião, o rei do cangaço? Hoje, no Fatos Responde. A história de Lampião já foi retratada em filmes de comédia, como O Cangaceiro Trapalhão, em minisséries de televisão, nos teatros, além de existirem dezenas de livros e publicações sobre ele. Mas sua história no cangaço começou muito antes de ser chamado de Lampião. E foi por causa de uma morte que ele decidiu mudar o curso da sua vida. No sertão brasileiro, era muito comum acontecerem rivalidades entre famílias por causa de terras, e em um desses conflitos, os pais de Lampião foram assassinados. Esse acontecimento gerou uma grande revolta no peito dele e do seu irmão. Por isso, eles juraram vingar a morte dos pais. Assim, decidiram entrar para o cangaço. Esse movimento foi um fenômeno de banditismo que ocorreu na região semiárida do Nordeste, e Lampião era chamado de cangaceiro porque era considerado um fora da lei. Ele se tornou o líder do bando de cangaceiros mais temidos e sanguinários do sertão brasileiro. Composto por 50 pessoas, entre homens e mulheres, chegou a ser conhecido como o Robin Hood da Caatinga. E se dizia um homem religioso, carregando sempre uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e um rosário em suas viagens. Lampião media aproximadamente 1,70 m. Era cego de um olho e era muito vaidoso. Sempre usava anéis em seus dedos e usava um lenço no pescoço. Ele era patrocinado por coronéis e grandes fazendeiros. Disso você sabia? Eles ofereciam abrigo e apoio para o bando, assim evitariam possíveis conflitos entre eles. Se fossem bem recebidos, a cidade realizava festas com muita música e dança. Em troca, eles lhes davam esmolas. Sabe aquela música Mulher Rendeira, que todo mundo conhece? É de autoria do Lampião e sempre tocava essa música nos bailes dos vilarejos. Mas se o bando não conseguisse apoio, comida e dinheiro, eles eram muito impiedosos e realizavam grandes atrocidades com os moradores do local. Em alguns casos, após estuprarem as mulheres, eles as marcavam com ferro quente. Houve uma época em que o famoso padre Cícero chamou Lampião para uma conversa e o repreendeu por seus crimes e atrocidades feitas. O cangaceiro até tentou fazer parte de um grupo revolucionário para combater a coluna Prestes e, em troca, ele receberia perdão pelos seus atos e a patente de capitão dos batalhões patrióticos. Tudo isso não passava de uma armadilha. E então, Lampião e seu bando decidiram voltar ao banditismo. Anos depois, o líder do cangaço descobriu sua grande paixão. Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida por Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro, mas quando conheceu Lampião, se apaixonou e fugiu com ele. Ela marcou seu nome na história como a Rainha do Cangaço. E além de cuidar das tarefas domésticas, também participava das atividades de combate, vestida como os cangaceiros. Mas, em muitos casos, ela impediu que Lampião realizasse alguns atos de crueldade. A história do casal durou quase 8 anos.
Certa noite, durante a madrugada, na Grota do Angico, município de Piranhas, 48 soldados da polícia de Alagoas prepararam uma armadilha para o bando de cangaceiros. Ali, na margem do rio São Francisco, Lampião e Maria Bonita tiveram suas cabeças decepadas. Outros membros do bando também sofreram o mesmo destino. Após 30 anos da morte deles, suas cabeças foram expostas no Museu do Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Alguns historiadores acreditam que existem contradições sobre a história de Lampião. A forma como ele entrou para o cangaço, a origem de seu apelido, que se tornou tão famoso, seus parentescos e até sua morte. A origem do nome Lampião, por exemplo, veio do seu gosto por armas. Um dia, ele iluminou o ambiente com tiros para que um colega do bando encontrasse um cigarro caído no escuro. Dizem que a luz foi como a de um lampião. Apesar de todos os atos de crueldade, os episódios em que saqueou e torturou pessoas, as atrocidades cometidas em todos os lugares por onde seu bando passou, Lampião é lembrado e reverenciado cada vez mais como o lendário herói do sertão nordestino, o rei do cangaço. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu espero você para mais Fatos Responde. Até lá!